Bem, anteriormente vimos Godzilla passar de uma crítica à guerra e armas nucleares para uma imagem muito mais descontraída e divertida. Agora já não mais um símbolo de destruição, mas sim uma força da natureza responsável por descer o cacete em outros monstros gigantes. Até o momento alguns deles foram Anguirus, King Kong e Mothra. Alguns dos kaijus mais populares e que vão aparecer com frequência daqui pra frente. Seguindo a ordem de lançamento, aqui em Godzilla contra Ghidorah, ou Ghidorah, o monstro tricéfalo, ainda dirigido por Eiichiro Honda, na verdade ele dirigiu a maioria dos filmes da era Showa. O filme se inicia com um grupo de cientistas observando o céu, à procura de um OVNI ou algo do tipo, até que eles notam várias estrelas cadentes. A cena então corta para dois jornalistas conversando sobre tais estrelas cadentes e mudanças climáticas. Logo, o chefe deles chega e dá ao protagonista a importante missão de proteger a princesa do reino de Seujina, que está viajando para o Japão para fugir de seu país, o qual está passando por intrigas políticas, e a princesa está sendo caçada por assassinos, os quais não querem que ela assuma o trono. Seguimos para a princesa que está no avião, e ela começa a ser possuída ou controlada por uma entidade que a manda pular do avião. Ao pular, o avião explode, pois nele havia uma bomba implantada pelos assassinos. E a cena novamente corta para as estrelas cadentes. Porém, uma dessas estrelas é na verdade um meteoro que acaba caindo na Terra. Uma equipe é designada para investigar o meteoro. Durante as pesquisas, é descoberto que o meteoro possui um forte campo magnético. Voltando ao protagonista, na verdade eu só pressupus que ele fosse o protagonista, porque eu nem lembro o nome dele. Ele descobre sobre o acidente da princesa e que provavelmente ela está morta. Somos levados então a uma profeta, que diz ser de Vênus. Ela profetiza sobre o fim do mundo e destruição, e diz também onde as coisas vão começar a acontecer. E ela é incrivelmente igual à princesa que morreu no acidente de avião. E não só o protagonista nota isso, como os assassinos da princesa também. Com isso, um grupo de jornalistas decide fazer algumas matérias sobre a venusiana. Não só os jornalistas, como o protagonista também decide investigá-la, afinal ela pode ser a princesa desaparecida, que para despistar os assassinos, fingiu-se ser outra pessoa. Coincidentemente, a irmã do protagonista, que também, por coincidência, também é repórter, decide investigar a venusiana. A cena corta para um grupo de pessoas visitando o pico de um vulcão, o qual lá está ela, falando para as pessoas saírem que uma catástrofe ocorrerá. Rodan despertará. Após algumas piadas, chacotas e risadas, Rodan finalmente desperta. Após algumas destruições, somos então levados para os assassinos, que chegaram ao Japão atrás da princesa. Lembram do meteoro de antes? Agora ele está maior, porém ele perdeu seu campo magnético. E após algumas pesquisas, o protagonista descobre que sim, a venusiana é sim a princesa, a qual está com a irmã do protagonista para responder algumas perguntas. E opa, ah lá o Godzilla destruindo o navio. É, né? Tem que ter, né? Voltando à princesa, ela começa a ser atacada pelos assassinos. Porém, ela consegue ser salva no último instante pelo protagonista e sua irmã. Um detalhe bem cômico que eu lembrei só agora, gravando o vídeo, isso nem tá no roteiro, é que o protagonista, ele é um jornalista. E, por algum motivo, ele anda armado. Sendo, tipo, só um jornalista, ele não é nenhum segurança ou algo do tipo, ele é só um jornalista comum, aparentemente. Mas ele anda armado. E voltamos ao que importa. Lagarto gigante destruindo as coisas. Voltando à venusiana, ela é levada até um psiquiatra, pois acreditam que a princesa tem algum problema psicológico. Ou algo do tipo. Não importa muito, na verdade. Ah, detalhe. Repare bem no doutor. Ele não é familiar? A venusiana volta a discursar sobre o fim da Terra e fala que King Ghidorah destruirá o mundo, assim como fez com Vênus, sua terra natal. E que na verdade, Ghidorah já está na Terra. Voltamos aos monstros gigantes, mas agora, monstros gigantes brigando entre si. E por algum motivo, Godzilla e Rodan, eles não vão muito com a cara um do outro. E lembram daquele meteoro? Na verdade, ele trazia Ghidorah, o que me deixa intrigado se na verdade aquilo não era um ovo. E então, temos a primeira aparição de King Ghidorah, o dragão dourado de 3 cabeças. E bem como a venusiana disse, ele começa a destruir tudo em seu caminho. E Godzilla e Rodan, ao invés de fazerem alguma coisa, eles estão um pouco se fudendo e apenas querem brigar entre si. A humanidade então não tem muita opção. Eles então pedem ajuda para Mothra, porém ela não tem condição de lutar, não sozinha. Eles então têm a ideia de fazer Mothra, Rodan e Godzilla lutarem juntos. E foi aqui que começou. Porém, ela ainda precisa convencer os dois. Voltamos à trama da venusiana com os assassinos. Isso é realmente muito chato, ninguém se importa. Que invadem um lugar que ela está. E temos uma cena de ação com tiroteio e fuga, até que bem interessantes. Só que essa trama acontece em paralelo com a luta final, então eu não vou detalhar muito ela, só comentar brevemente. Enquanto isso, Godzilla e Rodan estão se debulhando na porrada, ferozmente. Rodan utiliza um ataque que eu achei muito interessante, que consiste em bater suas asas e usar o vento para empurrar Godzilla para longe. Funciona muito porque Godzilla ainda consegue jogar uma pedra nele, aí ele devolve, aí o Godzilla devolve e aí fica nisso. Até que a Mothra finalmente chega, tentando colocar ordem na porra toda, mas ela não consegue. Aí ela já manda o papo. Ô, rapaziada,
Tô trolando. A porra do dragão lá destruindo tudo, achando que é o dono do grupo. E vocês aí, brigando. Vamos parar de descer a lenha naquele random, ajudar as pessoas e tal? Mano, não vale muito a pena, não. É pior que isso aí. Isso aí é complicado. Pior que isso aí é complicado, não dá, não. Oxi! Mas por quê? Os humanos são uma gente fina. Vamos lá, rapidão. É que assim, Dog, não sei se tu lembra, mas os manos lá me tacou uma bomba e tal, né? Aí fez eu acordar, né? Mataram o outro de mim lá, né? Eu quero mais é que ele se foda. Ele tem um ponto bem sólido. Eu também não tô muito afim, não. Enquanto isso, o Ghidorah continua destruindo tudo por onde passa. Mothra então decide ir sozinha mesmo. E ela apanha. Eventualmente, Godzilla e Rodan decidem ajudar na luta. E eles lutam ferozmente. Tem uns trechos bem legais do Rodan fugindo do Ghidorah enquanto eles voam. E esse golpe muito foda na barriga do Ghidorah. Ghidorah, com seus poderes elétricos, consegue atacar os três. E ele até que aguenta bem os três ao mesmo tempo. É ênfase nessa cena que o Ghidorah dá um choque na bunda do Godzilla. Mas mesmo aguentando bastante e sendo assustadoramente forte, Ghidorah não aguenta e foge, não sobrando nada para o dragão beta. Foi completamente mogado pelos kaijus. E enquanto toda essa luta foda acontecia, o assassino da venusiana acaba morrendo em um deslizamento e ela recupera a memória. Lembrando que é na verdade a princesa. E com Ghidorah sendo derrotado, a princesa recuperando a memória e Godzilla e Rodan fazendo as pazes, seja lá o porquê eles se odiavam, o filme se encerra. E bem, o filme é bem interessante, mas ele ainda é um dos piores até o momento. Toda a trama da venusiana, o princesa e os assassinos é bem chata. É muito enrolado, é sempre muita informação ao mesmo tempo. E muitas vezes corta de uma cena muito foda pra essa trama. E além do mais, que a trama toda não é algo que você se importa muito. E tem muita cena desnecessária. E tá, o filme até tenta construir um certo misticismo sobre a princesa e como ela mudou de personalidade. Só que em vez de ser algo legal, é só sem nexo. É só criado mais dúvidas e elas acabam nem sendo respondidas. E a parte mais interessante do filme, que todo mundo quer ver, que são a porra dos bichos gigantes brigando, só acontece nos últimos 15 minutos. E as cenas são interrompidas pela porra da trama, que ninguém liga. Caralho, eu só quero ver bicho gigante brigando. Diferente dos outros filmes, que as cenas iam acontecendo aos poucos ao decorrer do filme, com alguns intervalos entre elas, aqui só jogaram tudo no final mesmo. E o pouco que teve ainda foi interrompido. Minha nota pra esse filme é um 2 de 5. Agora, em Godzilla contra o Monstro Zero, ou A Guerra dos Monstros, o filme se inicia com uma dupla de astronautas, o Glenn e o amigo do Glenn, porque o Glenn é muito foda, eu gosto muito dele, então pra mim é o Glenn, o amigo do Glenn e o resto. Indo para um planeta recém-descoberto, o planeta X. Juntamente com isso temos um inventor, namorado da irmã do amigo do Glenn, que é odiado pelo amigo do Glenn por não ser um inventor de muito sucesso. Ele é um inventor fracassado, basicamente. Porém, dessa vez, ele cria um dispositivo que emite som e o vende para uma corporação. Enquanto isso, no planeta X, Glenn e seu amigo Fuji encontram os habitantes daquele planeta, que dizem estar sendo atacados pelo Monstro Zero, conhecido por nós como King Ghidorah, e ele está destruindo o planeta X. Então, os habitantes fazem a seguinte proposta. Os humanos emprestam Godzilla e Rodan para derrotarem Ghidorah, e em troca, os habitantes do planeta X lhe entregam a cura para todas as doenças, alegando que são uma sociedade mais desenvolvida. Os humanos aceitam o acordo e vão até a localização de Godzilla e Rodan. Enquanto isso, Fuji e Glenn se encontram com a irmã de Fuji e seu namorado, os quais acabam discutindo, afinal, ele é um inventor meio que fracassado, sem muito dinheiro para cuidar da irmã de Fuji. Eles discutem e saem do local. O Glenn sai, mas não pela discussão, mas sim porque está com uma bela moça. No dia seguinte, Glenn e Fuji vão até o local que está Godzilla. Até que eventualmente 3 naves do planeta X emergem da água. O líder, conhecido como Controlador, vem com um papo meio estranho, que veio em paz, que não quer guerra. Só a colaboração entre os dois povos, falando que o motivo de terem vindo de forma não autorizada à Terra e se escondendo no lago seria por conta que eles queriam mover Godzilla e Rodan sem causar estrago. Estranho isso. Eles então utilizam as naves para mover Godzilla e Rodan, e ao voltarem para o planeta X, Glenn, Fuji e mais um cientista vão juntos para pegarem a cura de todas as doenças. Enquanto isso, descobrimos que há habitantes do planeta X infiltrados na Terra. E não só isso, a mulher com quem Glenn está saindo é uma habitante do planeta X. Voltando aos nossos protagonistas, eles finalmente chegam ao planeta, juntamente com Godzilla e Rodan. E rapidamente eles iniciam a luta contra Ghidorah. O Ghidorah utiliza os seus famosos raios amarelos. Godzilla então devolve a altura, utilizando a sua baforada atômica. Rodan ataca uma pedra no dragão. Godzilla aproveita a situação e já senta uns pontapés no dragão, o suficiente para o afugentar. E aqui temos a icônica cena da dança da vitória. Glenn e Fuji acham tudo aquilo muito estranho e decidem fugir. Durante a fuga, eles notam que todas as mulheres, assim como o restante dos habitantes, são todas iguais. O controlador resolve, entre aspas,
capturá-los, mas resolve não castigá-los. O controlador os entrega tal cura para todas as doenças, e eles deixam o planeta, deixando Godzilla e Rodan para trás. Enquanto isso, o inventor, cunhado de Fuji, descobre que a tal empresa que lhe vendeu o projeto são, na verdade, os habitantes do planeta X disfarçados. E enquanto Glenn e Fuji estavam no planeta X, ele acabou sendo preso pelos invasores. E ao chegar na Terra, Glenn, Fuji e o restante da humanidade descobrem que tudo aquilo não passava de um plano do planeta X para tomarem posse de Godzilla e Rodan e tomarem o controle da Terra. As pessoas então colapsam. E a cena corta para Glenn finalmente descobrindo que a mulher com que ele estava saindo também era uma habitante do planeta X. Diferente dos demais, ela se rebela contra o seu próprio povo, o que a faz ser executada. E só repara na reação do Glenn, tipo, bro, sua mina foi vaporizada na tua frente e tu tá de boa. Esse mano é o ápice do estoicismo. E na cena seguinte, descobrimos que Ghidorah na verdade sempre foi uma arma do planeta X. O que me deixa meio confuso, porque no filme passado ele já era uma arma dos mano, ou ele virou só depois de ser expulso. Agora voltamos para Glenn, que foi preso com o cunhado de Fuji. E aqui, descobrimos que a fraqueza dos invasores é o som. Eles então utilizam a invenção do cunhado de Fuji para vencer dos invasores e fugir. Após a fuga, eles conseguem se encontrar com Fuji e um grupo de cientistas, que planejam utilizar ondas eletromagnéticas para derrubar as naves dos invasores. E ao descobrir o plano dos humanos, os invasores iniciam o ataque. Eles utilizam Godzilla, Rodan e Ghidorah para causar destruição. Então temos alguns takes de monstros gigantes destruindo casas, e eu nunca enjoo disso, é muito legal. Porém, após muita destruição, os humanos iniciam seu contra-ataque. Eles sintonizam todos os rádios para reproduzir um som que os invasores não são capazes de aguentar, e utilizam as ondas eletromagnéticas para derrubar as naves. E no fim, eles têm sucesso. Eles conseguem derrotar os invasores e tirar Godzilla e Rodan do controle deles. E agora só resta um problema: King Ghidorah. Que Godzilla e Rodan novamente se unem para sentar o sarrafo no bicho. E após esse golpe comicamente incrível, eles caem no mar e afugentam Ghidorah. E assim, o filme se encerra. E bem, eu gostei do filme, bem mais que o anterior, pra ser bem sincero. Na verdade, provavelmente, todos os filmes que eu vi até agora eu gostei mais que o anterior. Ele soube equilibrar bem a trama dos humanos com a dos kaijus. E eu também curti bastante essa trama interplanetária com aliens. O mistério por trás deles e o plot que eles eram traidores. Por mais que bem óbvio, ainda é legal e deu um dinamismo bem interessante. E diferente do filme anterior, aqui não tem tanta cena desnecessária, ou cena pra criar mistério só por criar, e não dar respostas. E eu tô curtindo muito essa mitologia que vem sendo criada, e como o universo vem sendo cada vez mais expandido. Eu fico muito curioso pra saber como esse universo vai continuar crescendo. E para esse filme, um 3,5 de 5. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. E ao invés de abordar 3 filmes, eu resolvi abordar só 2, porque eles são a continuação direta um do outro. O outro filme que eu iria abordar seria o filme do Ebirah, mas ele não ia se encaixar direito, então eu resolvi deixá-lo para outro vídeo. E também esse vídeo já tá ficando bem grande. E por favor, deixa um like, isso ajuda bastante com a divulgação. E também deixa algum comentário, falando alguma curiosidade, falando o que gostou ou o que não gostou. Ou se discorda de mim e quiser apontar, fica livre, tá aí, pode usar à vontade. Eu sempre leio os comentários e quase sempre respondo. E como eu gosto muito de conversar sobre coisas nerds, eu realmente gosto muito de conversar sobre coisas de nerd. Eu também criei um Twitter, ele provavelmente vai estar em algum lugar aqui da tela, acho. Aqui, talvez, ou aqui, em algum canto. Então segue lá, eu provavelmente vou ser mais ativo, ou vou tentar pelo menos, e conversar sobre os vídeos e coisas que eu estiver fazendo no momento. E conversar também mais com a rapaziada. No mais é isso, muito obrigado, valeu, tchau, tchau.